Pela primeira vez em Manaus, o espetáculo Simples Assim será apresentado no palco do Teatro Amazonas, com sessões nos dias 21, 22 e 23 de março. Essa peça é baseada na obra de Marta Medeiros, a partir de livros como Quem Diria que Viver Iria Dar Nisso e Simples Assim. Os ingressos estão disponíveis no site da Shopping Ingressos. E eu conversei com o super elenco desse espetáculo, Júlia, Georgiana e o Pedroca, que falaram tudo sobre os bastidores e de como vai ser essa dinâmica ali no palco do Teatro Amazonas. Quem conversou comigo também foi o produtor responsável pela idealização e concepção da peça, Gustavo Nunes. E você confere tudo a partir de agora. Então, eu já vou começar conversando com os atores e aproveitar que a Júlia está aqui na minha tela para começar falando com ela, porque eu soube que Júlia já esteve aqui há muitos anos em Manaus. 30 anos, menina. Acho que uns Gravando 30 e projeto. tantos anos, é. Como que foi essa Fiquei um mês aí em experiência? Manaus. O que você veio fazer aqui naquela época? Eu vim fazer uma novela, fui fazer uma novela chamada Amazônia, que era baseado num texto do Jorge Duran, que no início era uma minissérie, e depois acabou virando uma novela, foi uma confusão e tal, mas era uma novela de época linda. E a gente gravou no Teatro Amazonas, e com roupa de época, aqueles vestidos enormes, espartilho, aquele lugar, assim, tipo, eu imaginando como deveria ter sido, né, quando esse teatro foi construído e foi inaugurado, e as pessoas, né, tinham toda aquela vida diferente, né, Sim. de uma época, né, e ao mesmo tempo tão extraordinário, né, porque a gente está em Manaus, né, a gente está no estado do Amazonas, a gente está na floresta amazônica com um teatro daquele inacreditável, né? Então é muito bonito, assim, é muito forte, né? E é bonito de ver que ao longo do tempo, né, como isso, né, como o teatro está ali persistindo com grandes espetáculos e toda uma força cultural que tem em Manaus, assim, acho muito bonito assim de ver. Eu tinha um tio que não era meu tio de sangue, mas era meu tio porque ele foi casado durante muitos anos com a minha tia, irmã do meu pai, tia Ida, o Márcio Souza, e que faleceu esse ano passado, e que era um grande escritor manauara, assim, um cara extraordinário, e e eu vou dedicar, inclusive, o espetáculo a ele, assim, dedicar a nossa ida a Manaus a ele, porque eu gostaria muito de poder ir a Manaus e encontrá-lo, e infelizmente perdi o passo. Não vai ser agora. Na época você teve a oportunidade de conhecer a cidade ou você ficou só ali mesmo no teatro para as gravações? Então, eu fiquei na cidade, mas a gente gravou muito dentro, na floresta, entendeu? No Rio Negro, a gente foi ao Encontro das Águas, era uma equipe gigante, a gente ficou lá no Tropical, que eu acho que é onde a gente vai ficar agora. E a gente ficou no Tropical, assim, eu fiquei durante um mês, morei, assim, então, assim, eu passeei um pouco, mas eu estava muito concentrada nessa coisa do trabalho, né, como sempre acontece quando mas a gente sempre consegue comer muito tambaqui. Ai, que legal. Ai, meu Deus, amo, amo, eu Agora, só não vejo a 30 anos hora. depois, você volta para o mesmo palco ali do Teatro Amazonas, né? Me Só que fala. agora com teatro, né? É uma falha minha, assim, eu devia, assim, enfim, é porque não é fácil chegar a Manaus, né? Mas eu deveria ter ido outras vezes. Por exemplo, eu fui com a Tempestade para Belém e eu falei, gente, a gente veio até Belém, por que que a gente não vai para Manaus? Tinho, né? Mais perto. É um absurdo. Então é incrível isso, você poder, né, viajar com o teatro e chegar a lugares tão distantes assim da gente, né, do centro aqui do Sudeste, é muito gratificante para nós assim. A gente fica muito emocionado. Eu fico muito. Acredito que os meus companheiros também. Me fala da tua personagem, aproveita para falar na, Então, na peça. na verdade, eu não tenho uma personagem, né? São vários personagens. Todos nós fazemos vários personagens, né? São várias histórias, são crônicas da Marta Medeiros. Cada crônica que ela
que ele escreveu baseado na vida real, assim, nas coisas, né, que estão acontecendo, que ela viu, que ela pensou, que ela elaborou e que ela colocou como comentários, como crônicas, e é muito bonito porque você vê o quão atual ainda é, assim, sabe, essa conversa, principalmente porque esse recorte, né, dessas cenas, dessas crônicas, eles visam justamente falar da nossa vida cotidiana, assim, né, da nossa interatividade assim com tudo isso, que é maravilha, que é ter telas e aplicativos e coisas, e o quanto a gente foi se distanciando de muitas coisas também, assim. Então, eu acho que essa peça é quase que um chamado assim para a atenção do que importa para você na vida, né? O que que te move assim, né? Fora todas essas distrações, né? Porque isso tudo são distrações, são coisas que você fica viajando na história da vida das pessoas, e ao mesmo tempo também é extraordinário porque você consegue, né, pesquisar coisas do mundo inteiro, ver coisas do mundo inteiro, mas ao mesmo tempo você sai de si, né? Você sai da sua pessoa, você para de olhar para o lado, né? Quantas vezes você entra em lugares que hoje em dia as pessoas não estão conversando, as pessoas estão cada um no seu Quadrado. quadrado ali, entendeu? E eventualmente tem um ou outro ali que conversa. Então, é um pouco, não é criticando, mas é falando, né? Olhando para isso. Só que as cenas falam de muitas outras coisas. Então, eu faço vários personagens. Eu faço uma mulher que é uma editora-chefe de um jornal, não é um jornal, na verdade, é uma. Como é que chama aquilo? É um jornal, Telejornal. um telejornal, né? Onde tem um jornalista, um âncora do jornal, que pira no meio da coisa, porque ele começa a dar notícias tão ruins, que ele começa a ter realmente um ataque de realidade e falar, gente, eu não posso mais continuar falando desse jeito, porque isso eu tô... E aí, esse é o personagem do Pedroca. Aí depois, cada cena sempre tem dois de nós. Tem uma cena que tem nós três, mas geralmente são dois que vão passando para outra cena, mudando os outros dois, e assim vai, assim, é um jogo. Então a gente está sempre em cena com personagens diferentes, assim, é uma gincana, é uma loucura. Estou retomando essa gincana, a gente está reensaiando o espetáculo para viajar, e é muito divertido. Mas é muito divertido, além de tudo, é importante dizer, porque a Marta é extraordinária e o Ernesto Piccolo fez uma direção divertidíssima, que é meu irmão assim da vida. Esse espetáculo ele é feito por amigos. Nós somos muito amigos. Nós nos tornamos mais amigos fazendo a peça. Somos eu e Pedroca, somos padrinhos da filha da Georgiana, da Flor. Então, assim, a gente ficou amigo para sempre. Então, a gente realmente fez aquilo que a peça propõe, assim, a gente se conectou para sempre, para a vida. E isso é muito bom. E é por isso que a gente está aqui de novo fazendo essa peça, depois de tantos anos que a gente já não estava mais fazendo. A Georgiana continuou numa temporada que não tinha eu e Pedroca. E agora a gente voltou com o elenco original para refazer e fazer essa mini temporada de 5 cidades cheios de amor para dar. Nossa, que legal. Então, Georgiana, como que foi essa temporada aí sem os colegas, sem os amigos do lado? Me conta, me fala sobre a tua Ela ficou personagem. triste, ela ficou muito triste. Triste. Ela não fala, mas eu saudade. sei que ela sentiu muita falta da gente. Eu senti mesmo muita falta, porque a gente teve uma conexão, como a Júlia falou, que foi muito forte, né? Éramos, assim, colegas, mas a gente se tornou mesmo amigos e família, né? Porque entre a pandemia e ali a retomada da pandemia 2022, a gente fez uma retomada ali com uma microtemporada no Rio de Janeiro e duas viagens rápidas. Eu já existia a Flor, minha filha, eles já eram os padrinhos. Então, a gente realmente se tornou assim mais do que amigos, uma família, referência, né, para essa criança que chegou pós-pandemia.
Então, eu senti, claro, falta deles. Foi muito divertido, porque é uma delícia fazer essa peça. A gente foi, inclusive, a Belém, como ela tinha comentado, chegamos até Belém, e agora chegaremos até Manaus. Os dois outros atores são ótimos, mas a gente construiu essa peça junto, a gente criou essa peça junto, a gente criou essa teia de afeto entre a gente, assim. Então, tem uma potência desse encontro que é inegável, que fica um pouco diferente mesmo da experiência anterior. E é muito bom a gente ter... São raros esses projetos hoje em dia que a gente consegue ter essa longevidade, né? A gente estreou essa peça há 6 anos atrás, né? Teve pandemia no meio, mas a gente ainda fez versão online da peça. No ano seguinte, a gente ainda fez essa microtemporada no Rio e 2 viagens. Em 2023, teve essa outra turnê de 3 ou 4 cidades com esse outro elenco, e agora, nesse ano, a gente retomando. Então, é muito raro e é muito bom a gente poder ter essa experiência de circular tanto pelo país, que é um continente, na real, né? Então, a gente aqui do Rio de Janeiro, Manaus é como se fosse um outro país mesmo, assim. Eu até tive uma experiência rápida em Manaus de uma tarde, porque terminei uma turnê uma vez em Boa Vista. Peguei um ônibus, fui até Manaus de ônibus, passei uma tarde, vi o teatro por fora, o Teatro Amazonas, por conta própria, pós-turnê. Sempre aproveitei para conhecer muito o país. A Georgiana é a melhor, como é que chama? Guia de viagem. Guia de viagens que existe. Guia de viagem pós-turnê. Não, durante a turnê, a gente foi para lugares incríveis. Fortaleza, a gente já ia sabendo onde é que a gente ia, o que a gente ia visitar. A gente já tem passeio marcado aí em Manaus. Então, numa dessa, eu estendi até Manaus, só passei uma tarde em Manaus, queria conhecer o teatro, acho que estava em reforma, só consegui ver por fora, e segui de barco de Manaus para Belém, parando em Santarém. Fiz aquela viagem do barco popular mesmo, né, que as pessoas usam como transporte. Foi uma experiência incrível, e fui a Santarém e depois a Belém. Então vai ser um prazer voltar a Manaus agora dentro do teatro, apresentando essa peça que a gente faz com tanto carinho, falando sobre esses temas tão importantes, que é justamente sobre essa questão da gente valorizar os encontros presenciais. Eu acho que pós-pandemia isso se tornou mais importante ainda. Acho que se tem alguma coisa de um legado assim da pandemia, né? Ontem a gente até estava comentando sobre isso, que em algum momento a gente achou que a experiência da pandemia, todo mundo ia ser melhor, que todo mundo ia pensar mais no outro, e que de repente passou e essas coisas ficaram. Mas eu acho que passaram, né? Uma coisa passou e isso passou junto, assim, infelizmente. Mas eu acho que tem uma coisa que ficou, foi essa valorização dos encontros presenciais, assim, né? Então, o teatro é o maior, é a arte que só acontece com o encontro, né? Então, é muito bom a gente poder falar de presença, de qualidade de presença, de aproveitar a vida no aqui e agora, no olho, estando no teatro, né, onde as pessoas se deslocam das suas casas para irem nos encontrar, e que só acontece porque tem gente lá assistindo a gente. Então, muito feliz de poder voltar com essa experiência. E você também se divide entre vários personagens no palco? Sim, essa é a dinâmica da peça, né? A gente, como a Júlia falou, começa essa cena do âncora surtando ao vivo, e a relação da editora com esse âncora. Essa editora já vai para a casa da minha primeira personagem, que é uma mulher que está indo viajar para Marte, porque não aguenta mais viver aqui, e depois a gente... essa mesma mulher que está indo para Marte vai se despedir de um ex-amor, que é o segundo personagem do Pedroca. Esse ex-amor já volta para casa para encontrar a esposa dele, que já volta, a Júlia, e eu entro como... E essa é a única cena que estamos os três, como a Júlia falou, em que a esposa contrata uma mulher para ser a dublê na vida dela, para ela poder dar conta de tantas atividades. E acho que todo mundo já pensou sobre isso. Meu Deus, porque precisava ser 2 pessoas para poder dar conta de tantas atividades do dia. E a gente fala sobre isso na peça também.
E a peça continua assim, um sai, o outro entra, um sai, o outro entra, e eu ainda tenho uma outra personagem, que é a personagem da morte, que não vale falar muito para não dar spoiler, para as Não, pessoas não terem dá que ir até lá. spoiler. Em breve, né? E aí, Pedroca, você também já esteve em Manaus ou vai ser a primeira vez aqui? Me conta. Eu já estive em Manaus, passei menos de 48 horas em Manaus, mas eu aproveitei tanto, eu me lembro de ter comido tão bem nesse lugar. Eu já tô louco para chegar aí, para matar a saudade do tambaqui, para matar a saudade do x-cabopinho, do açaí. Eu tô louco para chegar aí, eu tô muito animado. Legal demais. Pedroca, me fala como que vai ser a interação de vocês com o público, se tem essa dinâmica que aproxima mais o público de vocês, como é que funciona? Nós temos algumas cenas que acontecem na plateia, temos solos na plateia, com participação do público, e personagens que descem, sobem. A peça é muito divertida, e além dela ser divertida, ela é muito poética, muito bonita. A Marta Medeiros escreve de um jeito muito bonito e poético, mas que aproxima muito, né? As pessoas se identificam muito com essas situações, com esses personagens que estão ali vivendo, né? Estão todos no limite, num momento de mudança, assim, da vida, em busca de alguma coisa que parece que está longe deles, mas que, na verdade, pode ser um pouco mais simples e as coisas estão mais perto, né? O que a gente quer pode estar muito mais perto do que a gente imagina. De certa forma, você acaba se identificando, você, Pedroca, com algum dos seus personagens, ou é uma coisa assim mais distante? Não, eu acho que eu me identifico com todos eles. Eu acho que quem está no mundo jogado na vida tá assim nesse lugar desses limites, né? Assim, em busca de alguma coisa. Eu acho que todos esses personagens estão exatamente nesse lugar de entendimento, tentando se entender nesse mundo que está sempre mudando, né? E que a gente está sempre em busca desse entendimento do que a gente está vivendo. Então, eu me identifico um pouquinho com todos eles, com essa busca sempre para uma mudança, para o melhor. Cenografia, palco, figurino, o que você pode falar para a gente sobre essa parte? Bom, nós estamos... O figurino é lindíssimo, nós estamos chiquérrimos, todas elas gatíssimas, bem vestidas, de vermelho, com perucas lindíssimas. Porque para fazer tantos personagens, a gente tem que ter... Porque o homem, né, é mais... Quer dizer, para o Pedroca também, todo mundo usa peruca nessa peça, porque em algum momento você tem que mudar o cabelo para poder mudar o personagem muito rapidamente, assim, porque só o jeito... ali, né? Eu imagino, vocês trocando o tempo todo. Exatamente, a gente pira. Não, e tem trocas muito rápidas. E o cenário também se transforma bastante, o cenário começa com uma bancada e ele vai virando outras coisas, nós temos projeção, é muito bonito, a peça está muito linda, e nesse teatro maravilhoso ela vai ficar especial. Gente, eu amei saber que todos vocês já estiveram aqui em Manaus e que retornam. Com certeza vocês vão ser muito bem recebidos pelo público amazonense, pelo público manauara. Então, desde já eu desejo sucesso. São 3 dias, né, de apresentações e eu creio que já deu tudo certo. A gente está esperando por vocês aqui. Vá nos ver você também. Com certeza. A gente espera lá. Vai falar com a gente depois. Legal, vou sim. Então, muito obrigada pela entrevista. Sei que vocês estão na correria, já tem voo. E foi uma honra falar com vocês e saber um pouco mais aí desse espetáculo tão incrível. Prazer foi nosso, amor. Até já, já. Beijo. Tchau, amores. Até já. Tchau, querido. Até já. Tchau, Gus. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Beijo, boa beijo. viagem. Obrigada. Então, vamos lá, a partir daqui. Legal, vamos lá então, Gustavo. Conversando agora com o elenco, a Júlia, né, e a Georgiana também falam que vir para Manaus é muito distante, né, que a gente está muito distante, que fazer uma peça aqui é mais difícil. E a gente sabe mesmo que a gente enfrenta essa dificuldade logística, mas, assim, na sua visão, né, quão é importante trazer uns espetáculos, né,
aqui para a região norte, para Manaus. Você vem com uma turnê que começa aqui por Manaus, mas que também vai passar por outras cidades daqui. Então, o que você tem a dizer a respeito disso? É muito importante. A gente é da Turbilhão de Ideias, a gente tem, em primeiro lugar, a questão da cultura brasileira, né? Em primeiro lugar, que a gente constrói projetos originais, né, com textos brasileiros, e a gente sempre prioriza espetáculos que possam circular. Então, é raro a gente fazer algum espetáculo que fique só no eixo Rio e São Paulo. A gente sempre tem essa proposta de ir para outras regiões, né, além do Sudeste, e a gente, com o Simples Assim, também está conseguindo chegar a Manaus. A gente já tinha feito o Norte, como elas falaram, né, que teve apresentações em Belém, e agora a gente está complementando esse Norte, né, chegando a Manaus. A gente ainda faz o São Luís do Maranhão, Recife, vamos a Cuiabá, Campina Grande também. A gente está saindo um pouco das capitais, né, fazendo Campina Grande, já fez Uberlândia também. Enfim, a gente tem como objetivo, assim, quando a gente constrói um projeto, é claro que a gente tem que ir atrás de patrocinadores, né? Senão não tem como fazer, né? Não existe no Brasil como fazer a circulação, fazer um projeto de médio e grande porte sem ter patrocinadores e sem ter a Lei Rouanet. Então, a gente, a partir do momento que a gente consegue fazer isso, consegue captar patrocínios, que aqui no caso, eu preciso falar que a Bradesco Seguros está possibilitando a gente de circular pelo país, né, através do Ministério da Cultura. A gente tem essa preocupação de chegar em todos os lugares, e a gente está conseguindo chegar no Teatro Amazonas, que é uma honra para a gente. Assim, toda a equipe está muito feliz de chegar aí, chegar nesse povo manauara, né, a gente apresentar a arte aí, e ter também essa experiência de uma troca de cultura, né? A gente sempre possibilita alguns diálogos também do elenco com a plateia, né? A gente saber também quais são os anseios de vocês, como é que é a cultura aí, e a gente absorver muito de vocês também, porque a gente leva um pouco da nossa arte e também quer receber de vocês, né? E assim como a gente está fazendo, eu acho que no momento que a gente impulsiona a cultura aí para aí, a economia criativa aí para aí, a gente também estimula outros patrocinadores e outros produtores a também incluírem Manaus na circulação, né? Então, para a gente é muito motivo de orgulho, né, de estar indo para aí, e também de incentivo para que outras produções também façam o mesmo, né? E sempre que a gente vai, a gente movimenta a economia local, né? Você vê, a gente está contratando hotéis, restaurantes, contratando mão de obra local, vendendo ingressos, enfim, a economia circula. Então, a gente acredita muito na necessidade disso cada vez maior, né, de circular pelo país. Inclusive, os ingressos ainda estão à venda, né, para quem estiver interessado. Sim, exatamente. Os ingressos estão à venda. A gente sabe que o público costuma mais comprar no local, né, no próprio maravilhoso Teatro Amazonas, mas eu acho que é importante garantir o seu ingresso, porque a gente não pode ter certeza que ainda vai ter, né? A gente enfrentou isso em várias cidades de ter lotação esgotada. A gente espera que em Manaus também. Então, a gente recomenda muito, né, que as pessoas comprem com antecedência. A gente tem ingresso a partir de R$ 21, então realmente é bem acessível, e é uma diversão que promove uma reflexão. A gente tem os textos da Marta Medeiros, que nós falaram, que são textos que têm uma diversão, têm um humor e têm também muita reflexão, e são um quadro do dia a dia. Então é impossível as pessoas não se identificarem com o que vão ver no palco. Eu acho que é um programa completo, assim, tanto de diversão, quanto de emoção, quanto de... Enfim, é um entretenimento completo que as pessoas não vão se arrepender, muito pelo contrário. Então, o melhor é garantir já os seus ingressos. Esse é o Shopping Ingressos, se eu não me engano, que está vendendo em Manaus, e está disponível online. Então, a melhor maneira, né, de garantir esse acesso. Então, o recado está dado. Eu te agradeço também pela entrevista, pelo bate-papo. Foi muito legal conversar com você e com o elenco, e a gente está esperando vocês aqui, Gustavo. Obrigado, vocês estão convidados. Venham assistir a gente, que a gente está indo com muita vontade de fazer bem feito aí em Manaus. Queremos esse público lotando o teatro. Então, até dia 21. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.
E esse foi mais uma Estação Bem Viver TV. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Lembrando que o espetáculo acontece nos dias 21, 22 e 23 de março e os ingressos estão disponíveis no site da Shopping Ingressos. Não esqueça de acompanhar a gente aqui pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de tudo. Até a próxima!